O Viver Bem está de volta e agora no quadro Vida em Dia vamos falar sobre doenças cardíacas, que são as que mais matam, e procurar, portanto, um médico para realizar um check-up é fundamental. Olá, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre saúde do coração. O Dr. Felipe Sakabe, médico cardiologista, vai explicar pra gente sobre alguns exames preventivos que podem inclusive salvar vidas, né, doutor? Exatamente, Cláudia. Doutor, a partir de que idade esses exames devem ser feitos? Cláudia, quando nasce? O bebê, quando nasce, ele tem que ser avaliado pelo pediatra. E se o pediatra detectar alguma alteração, deve encaminhar pelo cardiologista. Aqui no Brasil a gente não tem o hábito de frequentar o consultório médico, mas isso é muito importante. O simples fato do pediatra, com o estetoscópio, examinar o bebê, ele já faz a primeira avaliação cardiológica e a primeira triagem de risco. E isso também vale para os adultos, doutor? Só com o estetoscópio o médico já é capaz de fazer algum diagnóstico? O estetoscópio junto com a história clínica. O ideal é que o adulto, a partir de 18 anos, quando for praticar algum tipo de atividade física, e mesmo para aqueles que não forem praticar atividade física, fazer algum tipo de avaliação. E quais os exames básicos que todo mundo deve fazer anualmente? Aquela pessoa que fizer 18 anos, essa pessoa, o ideal é que ela faça um teste ergométrico. Junto com a carteira de motorista, faça junto um teste ergométrico. O teste ergométrico ele serve para quê? Ele mostra como é que se comporta o nosso coração frente ao estresse físico, que é o esforço mais fisiológico que a gente tem. E a gente simula essa pessoa quando ela fica com estresse. É a maneira que a gente tem mais fácil de comparar até com o estresse emocional. Como é que ela se comporta frente a uma notícia desagradável, frente a uma caminhada, frente a uma corrida. E todo adulto com mais de 18 anos deve fazer seu exame. Esse estresse, né, esse estresse físico, que pode ser desde uma prática esportiva até mesmo uma notícia ruim, um choque, uma briga, ele é o que mais mata? É isso que provoca a chamada morte súbita? Exatamente. A causa de morte hoje, em 2014, que mais mata no mundo, que nós cardiologistas mais ficamos preocupados, é com a doença cardiovascular, que inclui o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Por que a gente fixa que a glicemia é tão importante ela ser próximo do 126? Que a gente sabe, através de alguns estudos, principalmente da década de 80, e que eles mostram quanto maiores os níveis de açúcar, de glicose no nosso sangue, maior é o risco da pessoa infartar, de ter um AVC, enfim, desse tipo de complicação. Da mesma maneira o colesterol. O colesterol, quanto maior o nível do colesterol LDL, que a gente chama também popularmente de colesterol ruim, maior é o nível da pessoa ter um evento cardiovascular, um infarto ou mesmo um AVC. Então a gente sabe que a abordagem rigorosa desses fatores de risco, com medidas não farmacológicas, que é com a dieta saudável e com a atividade física, junto com uma porção de medicamentos que cada vez estão mais potentes, eles são capazes de reduzir vários eventos cardiovasculares. E de quanto em quanto tempo a pessoa tem que fazer os exames? Anualmente o paciente tem que procurar o médico. Se tiver sintoma, imediatamente. Se mudar o sintoma, também deve procurar o médico. Que tipo de sintoma, doutor? A doença do coração basicamente são dores no peito, falta de ar quando se faz esforços, formigamentos pelo corpo, são sintomas que a gente fica muito preocupado quando a gente fala em doença cardiovascular. Doutor, quem tem mais doença cardíaca, o homem ou a mulher? Na verdade, hoje em dia a gente sabe que o risco de ter a doença cardiovascular é um pouco maior no sexo feminino, mas é uma tendência pequena. Tem alguma relação com os hormônios? Na verdade, a gente sabe que alguns hormônios estão sim relacionados à doença cardiovascular. Por isso, a falta desses hormônios da mulher durante a menopausa torna a mulher mais sujeita a ter evento cardiovascular, principalmente AVC. Existem recentemente 2 exames que vieram mudar alguns conceitos para a gente em termos de doença cardiovascular. O primeiro dele é o ecocardiograma em 4 dimensões. Esse aparelho ele contempla a função de ver a profundidade do coração. Os ecocardiogramas normais eles têm largura e comprimento. Esse aparelho, pela primeira vez, veio trazer para nós, médicos cardiologistas, a noção de profundidade. Essa máquina é uma inovação na área da cardiologia e da ecocardiografia, porque ela tem uma capacidade diferencial de produzir imagens ecográficas em 3 dimensões. É o que a gente chama de ecocardiograma tridimensional ou eco 3D. Ela tem uma capacidade opcional de formar imagens em 4D. Qual a vantagem do 4D? Você consegue ver o fluxo de sangue associado à imagem tridimensional no ecocardiograma. E além do mais, eu consigo ver a estrutura interna dele,
deslocada, como cortes tomográficos e ou apenas a visibilização externa dele para, por exemplo, identificar áreas que foram infartadas, áreas que têm alteração congênita, defeitos estruturais externos, particularmente naqueles casos em que tem indicação de tratamento cirúrgico ou que existem dúvidas diagnósticas da localização da lesão. Então, hoje em dia, a tecnologia ajuda bastante, né? Tem vários exames disponíveis. O que não pode são as pessoas esquecerem de fazer o check-up anualmente, não é, doutor? Não podemos esquecer. Existem à nossa mão, hoje em dia, exames de baixa complexidade, pouco invasivo, que trazem muitas respostas para a gente. E trazem saúde, trazem qualidade de vida. Que diagnóstico é o que precoce, né? Que é o que salva as vidas. Precoce. Exatamente. Fazer o diagnóstico precoce para ser o mínimo invasivo possível. Muito obrigada pela entrevista, doutor Felipe. E até a próxima.